é relativamente conhecida, nós temos um gênero, que é aquele chamado megalocitevírus, que é o segundo ali da tabela, na coluna do meio. Tá? O megalocitevírus é o vírus que nós estamos falando. Né? Os vírus que hoje circulam no Brasil, ou se é uma linhagem ou duas, a gente vai discutir sobre isso, eles pertencem ao chamado megalocitevírus. Dentro do megalocitevírus, vindo aqui para a tabela da esquerda, e nós nem temos nome em português para isso, tá? Nós temos aqui uma série de vírus que acometem diferentes espécies de peixe. Então, o que a ciência foi fazendo ao longo do tempo e do conhecimento desse vírus? Classificando o vírus de acordo com a espécie de hospedeiro que ele infecta. Então, nós temos ali o ISKNV, que afeta um determinado número de espécies, o Dwarf Buron Virus, que é um tipo, o Roxibrin, o Hedsibrin, e cada um desses hoje ele é considerado um genótipo. Tá? Nós não conseguimos falar hoje, cientificamente, se isso se constitui em espécies diferentes de vírus ou genótipos diferentes de uma mesma espécie. Essa dúvida ainda existe do ponto de vista biológico. E parece um detalhe, mas ela é muito importante quando a gente pensar lá na frente nas vacinas. O que isso tem de relação com as vacinas que futuramente a gente vai utilizar como estratégia de controle. E obviamente, eu estou falando aqui do ISKNV, que é o vírus da necrose infecciosa do baço e rim, que eu não vou falar esse termo mais, vou falar só ISKNV e ridovirose, realmente é muito difícil ficar pronunciando isso, mas esse é o vírus que a gente vai tratar aqui, que é o que está infectando tilápia com uma rápida difusão no território. Só para pontuar algumas características que são importantes, né? Esse vírus é um vírus DNA, envelopado, é a coisa talvez das mais importantes no momento da gente entender. O megalocitevírus tem mais de 50 espécies suscetíveis de peixe. Então nós vamos ver que hoje no Brasil, inclusive, o ISKNV não está só na tilápia, ele já começa a acontecer em espécies nativas também. Qual é o impacto da espécie nativa? Certamente a gente ainda não consegue responder, nem os grupos de pesquisadores que vêm trabalhando com isso, mas logo eu acredito que teremos mais informações. Mas é uma característica importante. O ISKNV tem essa característica de uma certa plasticidade ou uma facilidade de pular entre hospedeiros. Isso é uma característica bastante importante. Faixa etária suscetível são principalmente os alevinos, os mais suscetíveis, os juvenis, mas também pode ocorrer até em peixe adulto. Né? E nós já estamos observando uma pequena mudança na frequência de ocorrência, ou seja, começou-se muito concentrado numa faixa etária e depois a adaptação do patógeno ao passagem pelas fazendas vai mudando um pouco essa característica. Isso também já está ocorrendo do ponto de vista prático na nossa observação com o ISKNV. E as mortalidades também variam muito. A gente pode ter desde mortalidades muito elevadas, que em alguns artigos científicos é descrito em torno de 100% de mortalidade em casos naturais, dentro dos sistemas de produção, como também infecções completamente subclínicas e 0% de mortalidade. Então a gente está lidando com uma entidade ou com um patógeno que não tem uma característica marcada de qual é a taxa de mortalidade que ele vai ter. Isso vai depender de uma série de fatores dentro do sistema de produção e da própria evolução desse vírus ao longo do tempo. Outro aspecto importante, transmissão horizontal e vertical, ela já é relatada. Então a gente tem a transmissão entre gaiolas, tanques-rede, por exemplo, ou até entre tanques escavados, mas também o ambiente de lavicultura passa a ser muito importante nessa característica. Potencialmente nós temos um risco de matrizes positivas gerarem alevinos também positivos. Bom, passada essa característica geral, né, essas fotos aqui são do primeiro trabalho descrevendo o vírus em tilápia no Brasil. Foi um trabalho que a gente publicou em 2020 a partir de um caso estudado ainda no final de 2019. Agora vejam que esse vírus, esse não é o primeiro relato deste vírus no Brasil, é o primeiro relato em tilápia. Em 2018 houve uma publicação feita pelo grupo do professor Ricardo Moro, que é da USP, relatando a presença de um iridovírus em espécie de peixe ornamental no Brasil. Tá? Então esse caso ele remonta a 2015, a coleta. Foi publicado em 2018, mas o caso ocorreu em 2015, inclusive com mortalidade em peixes ornamentais. E se a pergunta for, esse vírus que circulou dos peixes ornamentais do relato de 2015 é o mesmo que ocorre na tilápia? Não há como responder. No momento, essa não é uma resposta possível. Então essa associação a gente não consegue fazer. Agora, para o caso da tilápia, que começou em 2019, a gente está aqui junto ao setor produtivo, numa feira, e a gente sabe muito bem que esse relato foi tardio.
Nós tínhamos a circulação desse vírus provavelmente ocorrendo em propriedades anterior a esse processo, né? Então, somente quando um produtor resolveu acionar e fazer um diagnóstico, a procura da resposta do problema e disposto a fazer a comunicação oficial do problema, é que isso desencadeou e chegou não só nessa publicação, mas também na comunicação do Ministério da Agricultura sobre a ocorrência. E daí todo o desdobramento que vocês aqui, em maior ou menor grau, conhecem e vivenciaram também a respeito disso. Tá? Então esse vírus ele causa, do ponto de vista externo, nada muito diferente do que a gente está acostumado com outras enfermidades, mas ele tem um clareamento de brânquias que é muito característico, né? Um processo provavelmente associado até à anemia no animal, de maneira bastante aguda, uma esplenomegalia ou ainda, dependendo da evolução da doença, uma necrose de baço e uma perda de característica normal desse tecido. O acometimento do rim dos animais também acontece, e o fígado numa escala menor. O vírus se multiplica também no fígado, pode causar uma palidez no fígado ou causar congestão hepática, a depender do curso do quadro clínico, mas isso não é o mais marcante também. Tá? Então, realmente, o que mais chama a atenção são as alterações de baço e de rim que esses animais apresentam. Aqui nós temos ainda desse mesmo trabalho a descrição das lesões que ocorrem, principalmente aqui no caso, na foto do lado esquerdo superior, uma foto de intestino. Esse vírus também se multiplica no intestino dos animais, então a gente fala muito de baço e rim, mas ele multiplica no intestino, multiplica na brânquia, praticamente em quase todos os órgãos do animal. Tá? Ali, aqui à direita, uma foto de baço mostrando células gigantes, né, nós chamamos de megalócitos, que são muito característicos dessa infecção viral, e abaixo, microscopia eletrônica mostrando as partículas virais dentro das células. Então basta aqui para a gente ver o estrago que esse vírus faz. A quantidade de partículas geradas por célula infectada é algo de uma magnitude impressionante em termos de virologia. Muitos vírus não se multiplicam nessa magnitude dentro das células, então o efeito também é bastante significativo, tanto no nível celular quanto no órgão, né, está funcionando. Agora, qual que é a origem desse vírus e qual que é a variação genética dele? O que isso tem a ver com o que nós detectamos no Brasil, o que está sendo reportado atualmente por outros trabalhos que estão sendo gerados, e que relação que isso vai ter com o desenvolvimento de vacinas? É esse ponto que eu vou fazer uma pequena apresentação aqui para a gente acompanhar esse raciocínio. Esse vírus ele tem cerca de 30 proteínas diferentes que compõem a estrutura do vírus. E uma proteína principal é aquela que está em amarelinho lá no desenho. Isso aí é uma representação esquemática desse vírus. Tá? Essa proteína amarelinha ela é chamada de MCP, ou proteína principal do capsídeo viral, que é essa estrutura externa. E é essa proteína hoje que a gente utiliza como alvo para fazer a discriminação de um vírus que é de uma determinada espécie de peixe ou de outro, de que origem ele veio, e tentar criar essas árvores que vocês estão vendo ali, que fazem uma espécie de correlação de proximidade e distância entre os vírus de diferentes países, de diferentes hospedeiros que estão circulando. Então, nessa árvore que a gente está vendo ali à esquerda, a gente observa que os megalocitivírus, eles são divididos em genótipos que estão em cores diferentes. Cada cor dessa representa um genótipo. E a gente observa que em vermelho, na parte central, nós temos o chamado genótipo ISKNV, que ainda é dividido em dois grupos, o clado 1 e o clado 2. Ou seja, esse vírus ele tem uma certa diversidade. E o que a gente já sabe muito claramente? Esse clado maior, o clado 1, ele é principalmente de espécies de água doce e raramente de espécies marinhas. Já o clado 2 são variantes desse vírus que têm uma predileção por espécies marinhas. Então, isso é uma diferença muito importante hoje, para a gente analisar, e nós vamos ver por quê. Agora aqui eu tenho uma representação daquela árvore, num modelo um pouco diferente, onde fica mais fácil da gente entender as distâncias e proximidades entre os grupos. Então eu tenho aqui os ISKNV, que estão nessa região, os chamados RSIV, que são inclusive os vírus de notificação obrigatória à OIE. Essa foi uma dúvida que surgiu no Brasil na época do reporte, né? Tinha que relatar a OIE ou não tinha? É doença de notificação obrigatória ou não? Aquele genótipo RSIV é de notificação obrigatória. Os demais não são considerados pela OIE, o que eu particularmente considero um erro. Eu acho que a OIE precisa revisar isso e acho que, na minha opinião técnica,
todos esses vírus deveriam, o RSV deveria sair da lista de notificação obrigatória da OIE. É uma discussão complexa, que não vou entrar aqui no porquê, mas essa é a minha opinião, inclusive para a OIE nesse momento. Porque eu acho que o comportamento do RSV é muito semelhante aos demais e não se encaixa em todos os critérios atuais da notificação obrigatória que a OIE própria utiliza. Esse vírus entrou na lista da OIE em 1990 e nunca mais saiu de lá. Vocês imaginam que o conhecimento de 1990 era outro, muito diferente. Bom, só de vez em quando aqui falha, gente. Aqui a gente tem já o cenário brasileiro. Nós vimos ali como o vírus se distribuiu, o cenário brasileiro no primeiro relato, né? Então a gente tinha ali em vermelho as amostras que foram sequenciadas, aquela proteína, né? O gene relacionado àquela proteína foi sequenciado e a gente viu que ele pertence ao chamado genótipo IS-KMV clado 1, ou grupo 1, e não ao grupo 2. Essas são as amostras que estavam, né, ou que estão ainda circulando no Brasil quando esse trabalho foi feito. E aí agora, no dia 5 de maio, ficou disponível online, vejam, nós estamos falando de uma informação do dia 5, né? Um trabalho publicado com dados brasileiros a respeito do IS-KMV. Esse trabalho foi produzido pelo Ministério da Agricultura a partir das vigilâncias, ou pelo menos do inquérito epidemiológico que foi feito após o primeiro caso de Goiás. Então, após o primeiro caso de Goiás, o Ministério da Agricultura fez uma série de coletas em outras fazendas, estudando a ligação epidemiológica entre elas, principalmente pelo comércio de alevinos, e criou um banco de amostras para fazer análise. E os resultados estão aqui. Eles já foram reportados à OIE, mas também viraram um artigo científico que acho muito importante como informação para o setor. Primeiro, 300 amostras foram analisadas, desde o ano de 2017, do ano de 2020 e do ano de 2021. Então veja que não é um trabalho pequeno que foi realizado. Tá? O estudo incluiu 7 amostras de pintado, do Pseudoplastistoma corruscans, e daí o artigo já relata o primeiro caso de identificação desse vírus em pintado. 2 linhagens distintas foram detectadas no país, então o que hoje está sendo colocado nesse trabalho nós não temos só uma linhagem potencialmente circulando, a gente vai mostrar isso mais à frente. E por último, as amostras positivas foram do estado de Goiás, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Vejam que essa informação é muito relevante, muito importante, mas ela tem algo essencial para a gente entender. A partir dos primeiros casos, e do primeiro relato, e do inquérito epidemiológico, a difusão foi muito rápida para outros estados. Então, essa é uma coisa que também nós temos que pensar como setor, de como articular isso com o Ministério da Agricultura. Não digo em relação aos técnicos que trabalham no Ministério, que, aliás, fazem um trabalho muito bom e muito rápido em relação ao que está ocorrendo. Mas a decisão do Ministério da Agricultura não é só do técnico, ela é uma decisão de gestão, ela é uma decisão de recurso, e ela é uma decisão de gestão política da cadeia produtiva para fazer com que o Ministério também aporte recursos e estrutura para trabalhar melhor essa informação. Veja que, como doença emergente, isso não é desejável. Nós temos uma doença detectada a primeira vez e rapidamente uma difusão dela pelo território. É sinal de que esse ponto do processo de controle ainda precisa ser muito melhorado. E não só para as carnes, mas para qualquer doença emergente que a gente tem ou vai ter no Brasil. E aí, no trabalho do Ministério da Agricultura, essa árvore aqui pouco palatável, mas eu vou explicar muito rapidamente, que as amostras brasileiras estão todas de bolinhas pretas lá em cima. E aquele é o clado 1 do IS-KMV. Então confirma para a gente que boa parte das amostras estão ali. Tá? E aqui embaixo, bem no oposto da árvore, nós temos 3 outras bolinhas. Essas 3 bolinhas são amostras de um vírus, megalocitivírus, que nem sequer é um IS-KMV. Ele é um vírus que não foi dado nome exatamente para ele, mas ele se parece muito com o megalocitivírus que causa a doença da queda de escamas, que é uma doença que ocorre no Barramundi, na Ásia, e nós temos essas cepas ali que circularam no Brasil em 2017 e depois não foram detectadas mais. Então vocês estão vendo que não é uma coisa linear e simples, falar do que tem ou não tem no Brasil. Nós precisamos de vigilância, de trabalho constante para entender o que circula no Brasil. Tá? Então esse dado novo ele coloca muito claramente isso. Muito provavelmente a distância genética que a gente tem entre esse grupo de baixo e esse grupo de cima pode levar, por exemplo, uma vacina desenhada para um grupo desse não funcionar para outro grupo de cepas circulantes. Tem que ser considerado.
E para terminar assim, a evolução rápida, que eu acho que o conhecimento de esse ISKRV está tendo, mas a complexidade, esse trabalho aqui é de dezembro de 2021, dos Estados Unidos, de um pesquisador que inclusive é muito relacionado ao Brasil, que é Esteban Soto, publicando a ocorrência de um novo megalocitívírus em tilápia, em sistema de produção de tilápia nos Estados Unidos. E essa infecção que eles relataram foi conjunta com Francisella, então aí tinha uma co-infecção. Tá? E esse vírus, ele tem uma partícula viral cerca de 50 nanômetros menor do que esse que circula no Brasil, então nitidamente não é o mesmo vírus. Ele realmente é um vírus novo, diferente, dentro dos megalocitivírus, e causa mortalidades mais brandas, naquele gráfico ali resumindo, em torno de 40% de mortalidade em ensaio experimental. Então não parece ser um vírus tão agressivo quanto o ISKNV. Isso em condições experimentais. A campo, eu conversei com o Sopo sobre isso e eles realmente viram bastante produto clínico dentro das propriedades. Ou seja, se a gente não tiver boas barreiras internacionais, novas cepas também podem entrar no Brasil e complicar um pouco o nosso cenário. E aqui, nesse trabalho dos Estados Unidos, que foi publicado agora, mostrando ali em vermelho onde está o megalocitivírus de tilápia, que é muito parecido com o vírus que causa doença em Barramundi, na Ásia, e não os típicos de tilápia que estão ali no outro ramo do megalocitivírus. Ou seja, existem diferenças significativas nesse caso. Agora, o que é esse retrato dessas árvores? Esse retrato dessas árvores, gente, nós estamos enxergando mais ou menos em torno de 5% do genoma do vírus. Os outros 95% do genoma do vírus, que partes são conservadas e partes são variáveis, a gente ainda não está enxergando. Então, qual é a minha opinião? E eu acho que isso já está começando a ser feito no Brasil também, vai ser muito importante. Sequenciamento genômico completo dos vírus, para a gente entender realmente essas relações. Tá? Nós estamos enxergando a variação só de um pedaço do vírus. É mais ou menos como foi feito com o Covid, né? Como é que a gente consegue saber as variantes do Covid? Sequenciamento genômico. E aí cada informação nova que vai surgindo vai colocando ali se a vacina cobre bem para aquele variante ou não. É algo relativamente semelhante se monta também para o ISKNV. E que fatores então parecem consolidar o ISKNV no Brasil? Primeiro, rápido espalhamento nas regiões produtoras, como eu comentei, com tendência a se tornar endêmica. Então a minha visão hoje também é essa, nós temos uma tendência a uma endemia. Ainda não é uma endemia, ela ainda tem um caráter epidêmico, nós temos propriedades negativas, fazendas negativas, onde o vírus ainda chega pela primeira vez. Mas se continuar nesse ritmo e a tendência nós teremos uma endemia estabelecida. O risco potencial de entrada de novos variantes, além desse chamado clado, que é aquele que eu mostrei e expliquei a lógica dele, tá? E a difusão das linhagens circulantes, ou da linhagem circulante do ISKNV para a ictiofauna nativa e também para a tilápia de vida livre dos reservatórios. Então, no conceito do reservatório, isso é algo bastante complexo, né? Mesmo que eu traga animais negativos, pode ser que eles se positivem ao longo do cultivo em contato direto com populações nativas que já estejam infectadas. Isso também a gente sempre tem que considerar nas nossas análises de risco. E por fim, os processos de monitoramento e vigilância epidemiológica em andamento. Também é muito importante que a gente tenha constante vigilância epidemiológica e monitoramento dentro dos sistemas de produção. Então, o que eu estou vendo hoje no setor que tem acontecido? Existe uma resistência do produtor em fazer diagnóstico de ISKNV, devido ao fato de notificação ao mapa, mas também existe em algumas empresas a necessidade de se fazer esse monitoramento para entender como a doença ocorre dentro do plantel e como ela evolui. A minha opinião clara sobre isso precisamos fazer diagnóstico seriado. Não adianta só tirar uma foto, um retrato. Nós precisamos acompanhar ao longo do tempo. Então, empresas que têm boa estruturação sanitária precisam pensar nisso, utilizar os métodos corretos de diagnóstico. Hoje eu não vou falar nada de diagnóstico de métodos nesse aspecto, mas também é outro debate relevante, mas isso precisa ser feito. Tá? E por último, a necessidade de desenvolvimento de vacinas. Tá? E qual o desenho de vacinas, então, que é mais desejável para a prevenção da hidrovirose? Certamente hoje, com os dados que a gente tem, é o desenvolvimento de vacinas que contemplem
esse clado que circula no Brasil, que é esse principal, onde tem as amostras ali em vermelho. Então, o mais desejável hoje é a gente ter vacinas que, mesmo que sejam de vírus inteiro, ou sejam vacinas de subunidades, que elas foquem em informação genética vinda do grupo que circula no Brasil. Agora, qual o problema para desenvolver um pouco dessas vacinas do IS-KNV? Eu não comentei aqui, mas esse vírus tem uma péssima multiplicação em células no laboratório. Então, produzir massa desse vírus para chegar até as vacinas é algo bastante complexo e é ainda um desafio do ponto de vista científico. Mas nem tudo está perdido, né? Por exemplo, agora, nesse ano, o Instituto de Pesca aprovou um projeto enorme, junto à FAPESP, um projeto estruturante para várias áreas da sanidade, que inclui o cultivo de células e o isolamento do IS-KNV. Então, esse grupo de pesquisadores tem um desafio grande agora, e provavelmente daqui a uns anos a gente já vai ter uma tecnologia desenvolvida para isso, né? E que não vai servir só para o IS-KNV, vai servir para qualquer virose futura que a gente tenha ventilado. Então, esse é um preparo muito importante. Mas esse é um grande gargalo hoje. Tá? E quais são as alternativas para esses gargalos? Né? Nós temos a utilização de cepas, por exemplo, do Hertz-Brink iridovirus. Existem algumas vacinas que têm essa cepa, que é um vírus parental em relação ao IS-KNV, ou ainda a utilização de vacinas que tenham conseguido gerar plataformas de cultivo do IS-KNV com cepas isoladas fora do Brasil. Então, a gente está tendo aqui na feira o lançamento de uma vacina da MSD sobre isso. É uma inovação enorme e uma notícia muito boa para o mercado, num momento onde a gente ainda tem muito problema com essa infecção. E essa vacina é justamente uma cepa, uma linhagem de IS-KNV, mas isolada em outro local. Então, posteriormente, a gente vai ter que entender a campo como a eficácia dela vai se dar, né? E essa eficácia, ela deve ser considerada para qualquer vacina que seja licenciada futuramente. Existem várias patentes hoje na China, por exemplo, de proteínas recombinantes, vacinas de RNA e vacinas de DNA para IS-KNV. Então, potencialmente, algumas dessas tecnologias vão chegar ao Brasil e devem chegar ao Brasil. O que o produtor deve ter sempre em mente? Independente da vacina que ele está adotando como tecnologia no seu sistema de produção, faça uma comparação de lote, faça uma avaliação de performance a campo. A vida média de uma vacina a campo não se dá com o licenciamento do Ministério da Agricultura, se dá com a performance dela no campo depois do licenciamento. Então é muito importante isso, para qualquer vacina, qualquer marca, qualquer tecnologia que se adote, os grandes produtores têm uma função muito importante nisso, criar condições para fazer teste de lote, comparar desenvolvimento zootécnico, taxa de sobrevivência e saber se aquela vacina realmente contribui para o seu sistema de produção ou não, ou em que magnitude ela contribui. Tá? Mas certamente nós vamos ter, nos próximos, acredito que 4 ou 5 anos no cenário no Brasil, outras vacinas também para IS-KNV que deverão ser colocadas no mercado e avaliadas criteriosamente pelos produtores. E uma outra coisa muito importante, né, que inclusive a nossa colega da Genesis comentou lá no painel que teve no primeiro dia. Nós estamos tendo uma modificação rápida do perfil das bacterioses em tilápia. E será que isso tem uma relação com o IS-KNV ou não? Essa é uma outra pergunta muito importante. O IS-KNV é um vírus que causa imunossupressão? Essa é uma pergunta que tem surgido esse debate, essa colocação, né? E nós podemos ter uma imunossupressão que levaria a uma maior predisposição da tilápia aos patógenos bacterianos? Os dados de literatura científica, que eu não vou trazer aqui ordenadamente, mas só comentar, não sustentam a ideia global de que há uma imunossupressão. Existem alguns vírus que tipicamente desligam o sistema imune do animal ou do ser humano quando infectam o ser humano ou esse animal. No caso do IS-KNV, isso não é típico. Ele quando começa a infectar os animais, ele deprime certas vias do sistema imune, mas estimula outras vias do sistema imune. Então, os dados científicos ainda não nos permitem dizer, olha, esse é um vírus imunossupressor. Mas ele pode sim, em algum momento, em alguma situação prática, nos dar essa impressão. E hoje o que eu acho, aí é uma questão de opinião, porque não há ainda uma base científica para sustentar isso, para mim as duas coisas podem estar ocorrendo. A gente tem uma certa supressão causada por esse vírus, mas também modificações do perfil bacteriano que não estão necessariamente relacionadas a eles. Tá? E eu vou explorar um pouquinho disso aqui. Para mostrar um pouco desse dado, da variação dos patógenos bacterianos,
Eu vou trazer aqui para vocês dados de um trabalho que a gente faz na UFMG, que é uma parceria da universidade com a empresa Vaccinova, para monitoramento de patógenos bacterianos em sistemas de produção. A gente trabalha desde 2019 nesse acordo de cooperação com a empresa, e aí nós fazemos toda a parte de exame dos materiais que são coletados, ou das amostras coletadas a campo. E o que esse banco de dados hoje, resumidamente, nos dá? Nós temos hoje 150 unidades epidemiológicas analisadas, ou seja, em torno de 154 propriedades ao longo do país, um total de 4.006 animais já submetidos a exame bacteriológico, né? E pouquíssimo ao exame de detecção de vírus, porque isso só é feito a pedido do produtor, e aí a gente sabe que o produtor muitas vezes não quer ou prefere não fazer aquele exame. Então isso aqui é um foco no exame bacteriológico, um critério de 20 animais mínimo por coleta. Então cada uma dessas 154 unidades, pelo menos 20 animais são acessados para a gente fazer a análise bacteriológica. E os exames laboratoriais são feitos para a identificação correta das espécies bacterianas por meio de alguns métodos, como malditório, PCR, sequenciamento de DNA, e também a tipagem molecular para saber a variação desses patógenos ao longo do tempo. O que a gente tem? E aí, esse banco de dados, eu pensei alguns exemplos que acho que são importantes para a gente ver aqui. Primeiro, a emergência de Lactococcus gapi no Brasil, né? O primeiro diagnóstico que a gente fez no laboratório foi em 2020, aliás, 2019, como vocês estão vendo aqui embaixo, em azul. Depois, alguns casos em 2020, e aí vocês conseguem ver no mapa a difusão em 2021 e 2022. Ou seja, um patógeno que antes a gente raramente encontrava na tilápia, uma frequência baixíssima, de repente ele passou a ser preponderante em uma série de sistemas de produção em regiões geográficas distintas, ou melhor, em bacias hidrográficas distintas. Então isso mostra para a gente que nós não estamos falando só de um vírus que está potencializando uma outra infecção. Nós temos um processo dinâmico aqui de um patógeno que consegue se estabelecer na população, e não só no Brasil. O Lactococcus gapi começa a ser relatado em outros países produtores de tilápia do mundo. Esse não é um fenômeno localizado brasileiro. De alguma forma a gente tem uma certa globalização desse processo de fusão de cepas de Lactococcus gapi. Ainda dentro desse grupo aqui, nós fizemos uma tipagem genética por uma técnica chamada MLST, tá? E a gente já vê que esse grupo, desses dois estados aqui, tem um tipo genético diferente dos demais. Então nós não temos uma cepa única de Lactococcus circulando no Brasil. A gente já sabe que nós temos pelo menos 2 cepas circulando no Brasil. Olha como o cenário é diverso num período de 2 anos, nem 3. Tá? E aqui a gente tem uma outra coisa que agrega informação a isso. Nós temos um gráfico aqui onde a gente tem o aumento da frequência de Lactococcus gapi, que está representado por essas barras aqui em cinza. Tá? Aqui no lado direito, o número de fazendas positivas, e do lado a frequência relativa de positividade. E não só para o Lactococcus, mas para outros cocos gram-positivos. Olha a diferença que está ocorrendo na frequência. Nós temos uma queda, por exemplo, do Streptococcus agalactius sorotipo 1B, tá? Uma elevação do Streptococcus agalactius sorotipo 3, lembrando que esse foco aqui é região nordeste, tá? Desse exemplo. Nós temos uma frequência muito pequena de Streptococcus inner, que estão aqui na base do gráfico, e Streptococcus dysgalactiae, ambos aqui com suas linhas na base. Ou seja, nós temos uma verdadeira dança da frequência de patógenos no período muito curto. E quando o Lactococcus começou a aparecer, ele aparecia mais em co-infecção. A gente encontrava na fazenda Lactococcus e Streptococcus. Nesse momento atual, os surtos de 2022 são 20 ou 30 animais examinados, todos positivos para o Lactococcus gapi, sem co-infecção com outro patógeno. Tá? Então a gente vê como que essa dinâmica se dá rapidamente, e essa percepção que as diferentes unidades de produção estão tendo por uma mudança do desafio sanitário. Então essa é uma coisa constante. E essa modificação vai mexer fortemente com o esquema de antibiótico terapia tática que é usado dentro daquela propriedade, se utilizado, e ainda com a escolha das vacinas que vão ser utilizadas naquele painel e naquele controle. E vendo aqui como que nesse caso, enquanto a gente não tem para um patógeno emergente vacinas licenciadas, as vacinas autógenas se tornam também muito importantes na escolha
do que vai ser feito para o manejo sanitário dentro de um sistema de produção, ou até mesmo de uma região. Tá? Bom, aqui é um outro exemplo, que é o monitoramento de Streptococcus agalactiae. Aí vejam que aqui é um retrato da bacia do Paraná. Tá? Isso aqui é uma técnica de REP-PCR, onde a gente compara a variabilidade genética das cepas. E aí nós observamos aqui na coluna, tá, que nós temos várias bolinhas ali coloridas, e cada bolinha colorida é um município da bacia do Paraná. Tá? Então, em datas diferentes de coleta. No ano, quando é 22 é ano de 2022, 21 é ano de 2021 e assim sucessivamente. Então vejam que as bolinhas em vermelho são o mesmo município, com cepas isoladas em 2021 e 2022, que mantém o mesmo padrão genético. Ou seja, o que nós podemos tirar de conclusão dessa imagem aqui? Uma alta estabilidade das cepas circulantes nessa região neste momento. Isso não quer dizer que vai se manter à frente, mas nesse momento a gente tem uma estabilidade bastante importante. Né? E aqui a gente tem um controle do sorotipo 1B e do sorotipo 3, que dá uma ideia de proximidade e distância em relação aos demais. Então aquela linha reta que está formada toda ali, ó, em torno de, no nível dos 100%, daquela reguinha lá em cima, é que diz para a gente que eu tenho uma alta estabilidade das cepas que estão circulando nesse momento. Então isso é muito importante para o desenho de vacinas e no caso das vacinas autógenas, para saber se você está escolhendo certo ou não determinada cepa que vai ser utilizada nesse processo. Aqui a gente já tem um exemplo um pouquinho diferente. Essa é uma outra região, que não é ali da bacia do Paraná, onde eu só selecionei cepas em amarelo, que elas são de uma mesma propriedade, mas vejam que na mesma propriedade eu tinha aquela mais comum que a gente já conhecia, que circulava na região, e de repente apareceu essa aqui, totalmente fora do que seria o padrão esperado para aquela região. Quando isso acontece, o que a gente faz então? Usa uma técnica mais específica de análise genética, chamada MLST, para saber qual é esse variante genético que aparece ali, por exemplo. Então, esses variantes genéticos a gente já conhece pelos STs numa série de categorias, como vocês podem ver aqui. Aliás, isso aqui é só um programa de perfil proteico, é uma outra técnica diferente daquela. Mas ele também serve para mostrar para a gente e acompanhar os perfis diferentes genéticos e proteicos do patógeno que circula no campo. Então a gente pode usar mais de um método, por exemplo, para fazer essa busca. E o que isso dá para a gente no final? Para essa região, nós encontramos 2 novos STs, ou seja, grupos genéticos de Streptococcus agalactiae que não circulavam e que passaram a circular na região. Esses 2 novos STs, que a gente está justamente agora fazendo a assinatura de número deles, porque isso é feito no Banco Mundial, para poder dar o número correto para a cepa, isso dá a ideia para a gente muito claramente de que há emergência de variantes de Streptococcus 1B ocorrendo no campo. Tá? Então é muito importante esse monitoramento também para a gente entender que desenho a gente tem que ter de proteção e até de tomada de decisão sanitária em outros aspectos também dentro do sistema de produção. Tá? Isso tem relação com o ISKNV? Certamente não. Nós estamos falando aqui de uma variação recente do Streptococcus agalactiae que não tem uma ligação direta com uma co-infecção ou uma ocorrência de SKNV dentro da mesma região geográfica. Tá? Então, por isso, eu volto a dizer que aquela ligação entre a variação das bacterioses e o SKNV ela não pode ser feita completamente. Em algumas situações há essa sugestão, em outras situações não. E por último, eu já estou me delongando aqui, é só para finalizar com o Francisella orientalis, que é um outro exemplo, onde a gente já está tendo um outro problema diferente, de uma natureza diferente do que a gente viu até agora. Francisella orientalis é uma bactéria muito clonal, então não há grande variação genética no campo, a gente monitora isso e consegue saber. Mas olha o que está acontecendo ao longo dos anos, né, de 2019 até 2022. Cada vez mais animais pesados apresentando patógeno, antes a gente só conseguia isolar em alevino. Animais pesados com quadro clínico, não tão exacerbado quanto a alevino, mas com presença de granuloma, tá? E isolamento em épocas do ano como novembro, dezembro e janeiro, onde anteriormente era assim, você nunca vai achar uma Francisella. Okay? Então há uma adaptação clara desse patógeno dentro da população de peixes, para infectar animais um pouco maiores, animais mais pesados, em épocas do ano onde talvez a doença clínica não seja tão visível
mas ela está contribuindo para a queda de qualidade sanitária do sistema de produção. Então, como considerações finais de todo esse aspecto que eu mostrei aqui, primeiro, nós temos uma necessidade de melhoria de preparo da cadeia produtiva para lidar com doenças emergentes. É isso que vocês estão vendo aqui. É uma variação muito rápida, que ela tem que ser monitorada e ela tem que virar uma informação útil e aplicável para o produtor. Tá? Segundo, investimento estratégico das empresas de cultivo de tilápia no monitoramento epidemiológico das suas unidades. Nenhuma unidade produtora de tilápia consegue se entender do ponto de vista sanitário sem fazer esse monitoramento. O retrato de um dia não é o retrato daqui um mês, daqui 3 meses, numa outra safra. Então, é necessário diagnóstico seriado para acompanhar isso. Ação governamental mais efetiva para a vigilância epidemiológica e preparo para as respostas às emergências sanitárias. Esse é um desafio grande do nosso governo, não só do órgão federal, que é o Ministério da Agricultura, mas dos órgãos estaduais, das agências estaduais, de terem uma estrutura melhor para fazer isso. E volto a dizer que muitas vezes isso não é uma questão técnica, é uma questão de gestão e de decisão política dentro desses órgãos. E aí a necessidade do setor organizado trabalhar fortemente com isso. E por último, o desenvolvimento contínuo de vacinas e produtos biológicos funcionais para dar suporte ao controle das enfermidades. A gente vê aqui na feira, agora no AgroShow, quantas empresas nós temos que trabalham com produtos biológicos e produtos funcionais. Obviamente, alguns produtos vão durar muito no mercado, outros vão durar menos, vão ser mais efetivos ou menos efetivos, mas é muito importante que a indústria de insumos olhe para a cadeia, e o espaço comercial da tilápia, para produzir, para ofertar soluções tecnológicas melhores, tanto no presente quanto no futuro, para a cadeia produtiva. Então, agradeço a todos aqui pelo tempo e me coloco à disposição. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. Vamos abrir agora para 2 perguntas. Alguém gostaria